Shalom, shalom para você que está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo. E mais uma semana a gente está se encontrando para falar de coisas muito boas. Um relacionamento com Deus. Deus quer se relacionar com você. Deus espera um relacionamento com você. Deus age para ter um relacionamento com você. E nós vamos falar desse assunto hoje. E relacionamento, ele está relacionado a aquele dever de casa com as figurinhas de um lado e o nome do outro, que você vai relacionar, tem uma linha de ligação, é justamente isso, está relacionado a. E é uma linha de ligação contínua, porque ninguém mantém um relacionamento se não tiver uma linha de ligação contínua. Não tem como se relacionar com um amigo se não for uma linha de ligação contínua. Isso não quer dizer que você precisa estar com ele todos os dias, todas as horas, mas tem uma ligação contínua. Isso é relacionamento e é estar ligado, é caminhar, estar junto com o que é semelhante, afim. Então, relacionamento basicamente é isso. É uma linha de ligação contínua. É estar relacionado a, no nosso caso aqui, relacionamento com Deus. É estar ligado a Deus continuamente. É ter uma vida de relacionamento. E Deus espera por esse relacionamento. Deus trabalha por esse relacionamento. Deus quer esse relacionamento, né? E quando nós vimos a primeira vez não, mas nós vemos lá em Gênesis, capítulo 3, que Deus, ele foi até o jardim, teve a criação, ele fez toda a criação, ele foi até o jardim, caminhou no jardim para se relacionar com Adão, a criação. Adão foi a criação, a última criação de Deus antes do descanso, né? No último dia de criação. Deus então disse: façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha o que é relacionamento, é estar ligado, caminhar, estar junto continuamente com o que é semelhante. Então Deus vem e cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus vem então passear pelo jardim e conversa com Adão, até que vem a queda, né? Adão peca, mas Deus mesmo assim vem ao jardim e procura. E nesse versículo, ele diz, Gênesis 3, eu acho que 8, diz assim: Adão, onde estás? Por que você está se escondendo de mim? E ali diz que Adão responde: porque tive medo. Olha como era esse relacionamento de Deus com Adão. Para isso nós fomos criados, para um relacionamento, um estar ligado continuamente com Deus. E aí vem a queda. Mas antes da queda, eu vou ler primeira carta de João, capítulo 3, 4, versículo 19. Diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse é o versículo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se nós amamos alguém. Concorda comigo? E se Deus nos amou primeiro, Deus amou alguém. Então, há um relacionamento aí dentro, né? De uma convivência aí dentro. Mas Deus deu o primeiro passo. O amor de Deus sempre vai tomar a iniciativa. Deus sempre vai iniciar o processo. O amor de Deus é o start para que o relacionamento aconteça. Então, Deus primeiro ele fez um jardim e depois criou o homem. Colocou o homem no jardim e foi se relacionar com esse homem.
Mesmo depois da queda, Deus volta ao jardim e procura por Adão. Adão, onde você está? O que você fez para saber que você está nu? Eu me escondi porque eu tive medo. Então, Deus sempre dá, o amor de Deus, ele sempre tem a atitude inicial. Sempre ele vai dar o start. Sempre ele vai promover para que nós possamos ter um relacionamento com ele. E o que ele espera é que nós olhemos para ele e nos relacionemos com ele. Adão peca e sai do jardim, mas continua sendo a criação de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Deus instituiu depois um relacionamento com o seu povo. Em Levítico 26, 12, diz assim, eu vou até abrir para a gente ver. Jeremias 26, versículo 12, diz assim: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andarei no meio de vós, diz Deus ao povo de Israel. Deus queria um relacionamento direto com o povo de Israel. Eu vou andar no meio de vocês. Eu vou ser o Deus de vocês. E vocês vão ser o meu povo. Vamos caminhar juntos. Vamos nos relacionar. Eu vou dizendo para vocês. E vocês vão falando comigo. E nós vamos caminhar. E aí vocês vão poder falar de mim para os outros povos. Porque eu caminho com vocês, eu tenho um relacionamento com vocês. Foi isso que Deus fez quando libertou o povo lá do deserto, que levou o povo para criar uma nação, deu leis para um povo, para o povo seguir. Quis falar com o povo direto do alto, lá do monte. A buzina ressoou, o monte tremeu e o povo teve medo e retrocedeu. Por isso Moisés ficava à frente. Moisés, vai você falar com Deus e nós o ouviremos. Mas nós temos medo de morrer. Como que nós vamos encarar esse Deus? Mas Deus queria isso. Olha, eu vou andar no meio de vocês. Eu vou ser o seu Deus e vocês vão ser o meu povo. Vamos caminhar juntos? Vamos formar essa nação? Vamos andar, eu vou dizendo para vocês todas as coisas. Foi isso que Deus quis fazer. E foi isso que ele fez. O amor de Deus promoveu esse relacionamento. E é assim conosco. É assim que Deus quer conosco. É desse jeito que Deus quer caminhar conosco. Vou lá em 1 de João. Capítulo 3, de 1 a 3. 1 de João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados seus filhos. Relacionamento. O Pai quer se relacionar com os seus filhos. Ele quer mudar a nossa condição para uma condição de filho. Então, Deus vem para querer uma intimidade conosco. Deus quer caminhar conosco. Deus quer uma ligação contínua conosco. Ele quer uma intimidade conosco. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
Pergunta que eu vou te responder. Fala comigo. Eu vou te mostrar todas as coisas. Eu vou fazer. Deus aqui está propondo. Fala comigo, pergunta porque eu vou te responder. É um relacionamento, como ele fez com Adão lá no jardim. Adão, onde você está? Como é que você sabe que você está nu? Ah, Senhor, eu me escondi porque eu estava com medo. Isso é um relacionamento. E aqui em Jeremias ele diz: invoca-me, fala comigo que eu vou te responder. Eu vou te responder. Em Daniel, esse versículo de Daniel é lindo. Daniel, capítulo 10, versículo 12, diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha que coisa mais linda. Fica calmo, Daniel. Não se preocupa. Porque você me ouviu. Você se humilhou diante de mim. Você me obedece. Você quer caminhar comigo. E por causa dessas tuas palavras, eu vim. E aí lá em Jeremias fala, invoca-me e eu te responderei. E vou dizer para você coisas ocultas que não sabes. E por causa dessas palavras, afirma aqui com Daniel, eu vim para estar com você. É muito lindo. E o Evangelho de João. João, capítulo 15, versículo 15, diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha de novo em Jesus, te chamando para um relacionamento. Eu tenho chamado vocês amigos, porque eu tenho muita coisa para contar. Eu tenho muita coisa do alto para te contar. Eu tenho muita coisa do alto para dizer para você que vai fazer com que seu coração se alegre, com que a sua vida mude, com que o seu olhar transforme. Eu quero ser seu amigo. Foi isso que Jesus estava falando. Tudo que o meu Pai me contar, eu vou te contar. Porque vocês são meus amigos, e amigo é chegado. Há uma ligação contínua num relacionamento, quando ele fala isso. Vamos caminhar junto, vamos... Eu vou te contando as novidades de vida, eu vou te contando como a gente vai resolver situações, porque eu estou com você. Invoca-me, e eu vou te responder. E por causa dessas palavras eu vim. Por causa da nossa necessidade, Jesus veio para manter um relacionamento conosco. O homem perdeu esse relacionamento com Deus na queda, quando ele peca e se esconde, e ali ele diz que teve medo. E aí, com essa perda do relacionamento, da ligação contínua com Deus, quando entra outros sentimentos, outras coisas, aí nós temos medo, nós não vemos Deus como Pai mais, Deus passou a ficar distante, é lá no céu, em cima do seu trono, e nós aqui na terra, com temor, com medo de Deus, é lembrado em algumas ocasiões, e até um Deus meio que desconhecido ou substituído por várias situações aí que nós já conhecemos, né? Entrou aí no meio da caminhada da humanidade, N religiões, e Deus ficou meio que desconhecido, meio que desconectado disso tudo. Aí veio o medo que Adão sentiu, tive medo e me escondi. Nós temos medo de Deus. Deus vai me punir. Deus vai se vingar. Deus está lá, está me olhando lá de cima. Deus quer retornar a um relacionamento pessoal. Quando Deus criou o homem, colocou no jardim, Deus queria um relacionamento
pessoal. Pessoal. Deus te conhece, sabe a sua personalidade, limites, fraquezas, virtudes, ele sabe todas as coisas. Ele é o seu criador. Mas ele quer te tornar filho. Mas para isso precisamos de um relacionamento com ele. Saber quem é Deus. Lá em Daniel ele falou o quê? Porque você me obedeceu. Porque você se humilhou perante mim. Eu ouvi as tuas palavras e por elas eu vim. Tem um caminho. Deus dá o start, Deus promove, porque o amor de Deus é quem dá o primeiro passo sempre. Deus é quem vai sempre promover, porque é o amor dele que promove. Ele nos atrai. E aí há esse caminho. E aí, por causa dessa queda, do medo que nós ficamos, e aí foi embaralhando tudo, e foi ficando meio que misturado, um Deus distante, Deus então tem um plano perfeito. E o plano perfeito de Deus é Jesus. Jesus vem para nos resgatar para esse relacionamento. Jesus vem para pagar o preço da queda, do pecado, do distanciamento de Deus, dessa lacuna que ficou, não tinha como nós subirmos, nós nos ligarmos a Deus por causa do pecado. Então Jesus sai da sua glória e vem e faz essa ponte para um retorno de relacionamento. Há um retorno. Nós vamos voltar a ser amigos de Deus. Nós vamos voltar a falar. Deus vai ouvir e vai vir. E vai nos responder. E vai estar presente. Deus não está presente, então. Deus está, sempre esteve. Ele é o princípio de todas as coisas. Não haveria universo, terra, sol, lua, nem planta, nada. Nada do que foi criado teria sido criado sem ele. Porque ele é o início de todas as coisas. Mas Deus não quer um relacionamento macro. Deus manda sol e chuva para justos e injustos. Isso é macro. Toda a humanidade se beneficia da bondade, longanimidade e misericórdia de Deus. Mas Deus procura um relacionamento micro. Um relacionamento pessoal, direcionado com você. Ele quer escutar de você o seu dia. Ele quer escutar de você as suas limitações, as suas dificuldades, para que ele possa dizer, não, por isso daí eu vim. Vamos lá, vamos caminhar junto. Então, Jesus retorna a um relacionamento pessoal quando ele vem. E ele traz o reino de Deus para o coração do homem. Olha que coisa mais linda. Mais linda, a cruz de Cristo é quem liga o homem direto a Deus. Não tem mais um bloqueio aí. Abriu, o véu foi rasgado. Nós podemos entrar na presença de Deus agora e chamá-lo de Pai. E Jesus é o nosso irmão mais velho. E ele disse que não vai mais chamar a gente de servo, ele vai chamar de amigo. E ele vai dizer tudo que ele sabe para a gente. E Deus vai revelar coisas ocultas que a gente não sabe. Ele vai nos responder. Ele quer uma ligação contínua. Ele quer caminhar conosco no nosso dia a dia. É no acordar, é no trabalhar, é no fazer a comida, é no criar os filhos, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho. Reconheça-me em todo o teu caminho, ele diz. Reconheça-me, porque eu estou junto com você. Eu vou junto. Qual é a sua dificuldade? Vamos lá. Eu vou te responder, invoca-me. Cristo fez isso. Jesus veio com o plano de Deus. E Jesus veio restaurar o que se estava perdido. Então, aquilo que veio com a queda, todo medo,
todas as falhas emocionais, aquilo tudo, um Deus distante, uma visão torcida de Deus, Jesus vem para resgatar. Então, Jesus vem com libertação, com cura, com transformação, com um caminho aberto e com uma vida nova. Jesus, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a ligação, é a ponte. Sem Jesus não há retorno. Sem a cruz de Cristo não há caminho. Sem o reconhecimento e a fé em Cristo Jesus, o Jesus ressurreto, o Cristo do Deus vivo, não há vida. A vida eterna de Deus. Porque para isso nós somos resgatados. Para um relacionamento profundo e pessoal com o nosso Deus. E uma ligação contínua. Na terra e no céu. E pela eternidade. Esse foi o plano de Deus para nós. Deus preparou tudo. O amor de Deus foi o início de tudo. O amor de Deus iniciou todas as coisas. O amor de Deus fez ele pensar na terra, criar todas as coisas lindas que nós vemos. Nós podemos contemplar uma natureza infinita. A diversidade de Deus, ela é infinita. Não existe uma pessoa igual a outra, nem desde Adão e não haverá até o fim dos tempos. Você imagina um pedaço de dedo desse tamanho com uma digital tão pequena, nenhuma é igual a outra. A diversidade de Deus é enorme, enorme. Se você for lá pesquisar os animais do fundo do mar, infinito, porque ninguém nunca descobriu a totalidade. Todos os dias tem descobertas. Todos os dias tem muitas coisas. A natureza é dinâmica. Então, o amor de Deus fez iniciar o projeto de Deus em criar um belo jardim e criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Porque se nós não tivéssemos sido criados à imagem e semelhança de Deus, como iríamos caminhar com ele? Porque relacionamento é uma ligação contínua com o que é semelhante. Mas Deus fez isso. Então, o amor de Deus sempre vai dar o pontapé inicial. É o amor de Deus que move todas as coisas. É o amor de Deus que move para que todas as coisas sejam transformadas. E, de novo, em Jesus, o amor de Deus moveu para um resgate, para sair de um relacionamento macro, um relacionamento distorcido por causa da queda, por causa do pecado, e nos trazer de volta para um relacionamento pessoal. É em Cristo Jesus que o amor de Deus foi demonstrado de uma maneira que jamais foi visto e jamais nós veremos, que dividiu a história da humanidade. E ele quer dividir a história da sua vida, em antes e depois, do macro para o micro. Ele quer trazer de volta esse relacionamento. Ele quer trazer de volta para andar, caminhar com Deus de novo. Para voltar para a linha da eternidade. E o caminho é Cristo. O caminho é a cruz. Ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, do pecado desde o início e do pecado até o fim de todos os tempos. De geração a geração. Jesus cumpriu com o seu sangue. Tudo isso para que nós hoje pudéssemos invocar e ele nos responder. E ele vir. Por isso nós podemos ter o Espírito Santo quando nós temos fé em Cristo Jesus. A presença de Deus nos invade e nós podemos experimentar o reino de Deus em nós. É um plano perfeito. É uma coisa muito linda, muito linda, muito linda. João 3,16 diz o quê? Vamos lá em João 3,16 para a gente ler. João, um pouquinho atrás aí. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus amou o mundo de tal maneira. Deus vem agora, no Novo Testamento, inserir todo mundo. Deus inseriu toda a humanidade, do início ao fim. Ele amou esse mundo. O amor de Deus é o start para todas as coisas no mundo, na minha vida, na sua vida. É por causa do amor de Deus por mim, por você, que as coisas são movidas para que você olhe e tenha um relacionamento pessoal com Ele. E porque Ele amou o mundo dessa tal maneira que nós não somos capazes de amar, é que todo aquele que crê em Cristo Jesus não morre, mas tem a vida eterna. Porque nesse relacionamento pessoal, nós somos restaurados para uma linha contínua de relacionamento com Deus na terra e no céu. É contínua, é infinita, como tudo que Deus faz. É eterno, porque Ele é o Pai da eternidade. Ele é o início e Ele é o fim. Todas as coisas estão contidas nele. E Ele é tudo em todos, diz a palavra. Então, é assim que nós vamos ter um relacionamento pessoal, através de Cristo Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Essa fé é dom de Deus para crer em Cristo ressuscitado. Essa é a fé que Ele traz ao nosso coração. Ficou explícito o amor de Deus pelo seu povo e pessoalmente, né? Tudo que Ele quer é um relacionamento conosco. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Onde é que está implantado o reino de Deus hoje por causa de Jesus? No coração do homem. E a palavra diz o quê? Aqui foi uma indagação, a ansiosa solicitude pela vida. O que vamos comer, o que vamos vestir, como é que vai ser a nossa vida, como é o amanhã, meu Deus, agora vai ser assim. Isso é o que o mundo cria em nós, uma ansiedade. E todos nós temos essa ansiedade, porque nós temos compromisso, temos as coisas para fazer. Mas ele diz aqui, busca primeiro o meu reino. Todas as coisas vão ser acrescentadas de um jeito ou de outro, mas busca primeiro o meu reino e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. O Espírito Santo faz morada em nós quando recebemos o dom da fé para crermos em Cristo ressuscitado, o Cristo do Deus vivo, em Jesus. Então, nós podemos manter esse relacionamento e saber que o reino de Deus está no meu coração e que se eu buscar esse reino e a sua justiça, Deus vai cuidar, porque Ele vai caminhar comigo. Eu vou poder reconhecê-lo em todo o meu caminho. E em Romanos diz assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Então, Romanos vem confirmar essa palavra, quando diz que o meu reino não é comida nem bebida. Por quê? Porque aqui ele diz, busca primeiro o meu reino e a sua justiça. Porque todas essas coisas, a comida e a bebida, elas vão ser acrescentadas. Naturalmente que nós vamos estudar, trabalhar para essas coisas serem acrescentadas, mas nós vamos ser abençoados. Mas busca primeiro o meu reino, porque o meu reino é de justiça, paz e alegria. Esse é o meu reino, que vai estar dentro do seu coração. Jesus é o nosso shalom. Jesus é a nossa paz. Jesus nos dá tranquilidade, esperança e certeza, por causa do dom da fé. De saber que as coisas vão chegar mesmo que eu não esteja vendo. Eu estou esperando em Deus. Por quê? Porque Deus está caminhando comigo. Eu tenho um relacionamento com Ele. E eu quero o seu reino e a sua justiça, porque o reino de Deus vai me trazer paz, porque Ele é de paz. Ele vai me dar alegria, porque eu tenho a alegria da salvação, a alegria da vida eterna, a alegria de pertencer a Deus, a alegria de ser amigo de Jesus. Eu não sou servo mais, eu sou filho.
E Deus é justo, então eu vou buscar a sua justiça, o reino e a sua justiça. Porque essas coisas, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa vida, mas elas vão ser acrescentadas. Romanos vem confirmar isso. E agora, todas as coisas estão claras e acessíveis a toda a humanidade. Todas as coisas estão claras e acessíveis. Por quê? Porque Jesus abriu. Não há barreira no caminho para aquele que deseja. O amor de Deus deu o start. O amor de Deus deu a proposta. A minha proposta é essa para vocês. Agora, o caminho é Jesus. É a cruz. É fazer como Daniel. Obedecer, se humilhar diante de Deus. Por quê? Por causa das tuas palavras, Daniel, eu vim. E Deus espera por você. Deus espera por você. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que versículo lindo. Isso aqui está falando, esse texto está falando da vinda do Senhor. E ele está dizendo, não retarda. Deus tem um tempo. Mas por causa da longanimidade de Deus, a paciência de Deus, o desejo de Deus, o amor de Deus, o desejo dele é que ninguém pereça, mas que se arrependa. Porque o arrependimento é o caminho. Porque o arrependimento é o reconhecimento de que nascemos no pecado e precisamos dele. E o arrependimento vai nos levar para a cruz, que é o caminho, é a via para chegarmos lá, para um relacionamento íntimo com Deus. Então, ele está dizendo aqui, não retarda o Senhor, ele não vai retardar a sua promessa. A promessa está feita e Deus não é homem para mentir. Como alguns julgam demorada, porque indagam. Pelo contrário, é longânimo para com você, não querendo que nenhum pereça. Ele não quer que você pereça. Ele quer te esperar. E o tempo de Deus para você é hoje. É agora. A via está aberta. O caminho está aberto. Não tem barreira. É direto. O véu foi rasgado e o caminho é direto. Invoca-me que eu te responderei, diz o Senhor, e eu vou revelar para você coisas ocultas que não sabes. Pergunta que ele vai responder. Pergunta que ele vai responder. Mas o momento é agora. Para você que ouviu essa palavra e que descobriu as maravilhas de Deus. Esse é o momento de buscar o reino de Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento e buscar a sua justiça, porque ele vai te responder. E o reino dele não é comida nem bebida. Essas coisas vão ser acrescentadas quando em primeiro lugar nós o buscamos. Mas é de paz, alegria e justiça. E não é isso que o mundo busca? Paz. Tem até uns movimentos, né, que eles fazem pela paz. Alegria. O mundo hoje está mergulhado em tristeza. A doença que mais cresce é a depressão, a ansiedade. Os consultórios estão lotados. E a justiça, quando olhamos manifestações pelo mundo todo, buscando por justiça, esse é o reino de Deus. Esse é o reino que te espera. Para isso Jesus veio. Para isso Jesus veio. Mas Deus não vai retardar a sua promessa na sua vida.
Não vai. Ele é longânimo, ele é paciente. Ele não quer que ninguém pereça, mas ele quer levar todos ao arrependimento, à consciência e ao desejo. O amor de Deus é o start para a sua vida. O amor de Deus é o início desse relacionamento. É a proposta do relacionamento. Diga sim para Jesus. Diga sim para esse amor. Diga sim para uma mudança profunda. Diga sim para o reino de Deus na sua vida, na sua casa, no meio onde você vive, no seu trabalho. Diga sim. Porque Ele vai te responder. Ele vai vir e vai caminhar com você numa ligação contínua e eterna. Esse é o desejo do coração de Deus. Muitos filhos. E Ele te espera. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus amado, Senhor, que cada um de nós possamos compreender, aceitar esse amor tão profundo, Pai, que iniciou todas as coisas. O Senhor nos propõe e nós queremos dizer sim. Sim para o Senhor, sim para o reino de Deus. Sim, Pai, para a tua paz, tua alegria e tua justiça. Sim, Pai, queremos nos arrepender. Queremos ter consciência do pecado, da distância em que ficamos diante de Ti, mas consciência de que Jesus, maravilhoso Salvador, abriu o caminho, Ele é o caminho. Tem uma vida eterna nos esperando. E a verdade nos é proposta, nos é clara e objetiva. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por cada vida, por cada família, Pai. Que essa palavra realmente entre no coração, Pai, pessoalmente de cada um. E que traga uma transformação profunda, Senhor. Fala com cada um pessoalmente. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos propõe todos esses momentos onde o Senhor revela coisas ocultas a nós, que nós não sabemos, mas o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, meu Deus. Abençoe cada um que está lá do outro lado, que ouviu agora, que vai ouvir, a sua casa, a sua família, Pai, os seus negócios, seu trabalho. Em nome de Jesus, coloque a tua mão sobre cada um. Derrame do teu amor, um tal amor, uma maneira de amar que nós só conhecemos quando temos uma intimidade com o Senhor. Muito obrigada por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. E sobre você, levante o seu rosto e te dê shalom. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém? Dê um like, comente, se inscreva no canal se você não é inscrito, tem muita palavra. A presença de Deus é contínua na sua vida. Responda ao Senhor, responda a Ele, comente para que essa palavra corra e muito mais pessoas possam ouvi-la e dizer sim para o reino de Deus no seu coração. Amém? Fique com Deus e até a próxima semana.